Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Bem-vindos a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast da Passos e Compassos com conversas informais, onde teremos a oportunidade de conhecer projetos, ideias e profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos Dançarte. Esta edição é dedicada ao projeto A Um Passo, programa de residências, que visa enriquecer a programação em dança no concelho de Palmela e contribuir para a afirmação de artistas e projetos artísticos emergentes através da sua capacitação financeira, logística, técnica e, claro, apoio à produção. Incentivar, impulsionar e acarinhar são palavras que orientam o programa de acolhimento de residências que defende criar condições propícias à criação artística como objetivo principal. A quarta residência ocorre em Palmela em abril de 2026 com a criadora Carolina Sendim e propõe ao público o espetáculo A Tire de Foice. Para vos dar a conhecer o projeto e o processo de criação, tenho como convidado desta edição a Carolina. Olá Carolina, obrigada por teres aceito o convite para partilhar este momento. Obrigada. Então proponho começar pelo início. Conta-nos um pouco sobre o teu percurso artístico e como é que chegaste à vontade de criar. Então, eu nasci em Viana do Castelo, fiz lá o meu percurso artístico na área da dança, era assim uma coisinha um bocadinho casual, ainda não muito séria, e depois, quando foi à universidade, é que eu comecei a pensar, ok, não, eu tenho mesmo que ir para um sítio, e a dança foi o que realmente me chamou. Fiz a Escola Superior de Dança, e depois comecei a trabalhar profissionalmente, trabalhei maioritariamente com a Madalena Vitorino, e foi nesse lugar e nesse espaço de trabalhar com outro tipo de pessoas também, nem sempre da área artística, que me deu muita vontade de criar. Porque de repente estás repleta de inspirações, de pessoas, de histórias e consegues também perceber que consegues criar através de coisas que não estás à espera e que nem sempre têm a ver com o teu corpo ou o movimento, mas a importância de vir de lugares e de pessoas e de investigações. E pronto, acho que isso me levou a querer também experimentar as minhas próprias coisas. Muito bem. No âmbito do programa de residências, propões a peça A Tire de Foice. Sem desvendar tudo, fala-nos um pouco da proposta e do processo de criação. Eu não estava nada à espera que isto, na verdade, se tornasse numa criação, porque isto começou comigo numa fase da minha vida em que eu estava frustrada. E estava frustrada com a área artística e na forma como as coisas funcionavam. E esta frustração é uma coisa muito de dentro, que eu não sabia o que fazer com ela. Então eu comecei a pensar, mas como é que os outros lidam com esta frustração? E então eu decidi, vou investigar. E comecei a realizar entrevistas com pessoas da área artística em que lhes fazia perguntas de que métodos é que elas tinham para lidar com a frustração. Foi aí que comecei a perceber que a maior parte das pessoas usava formas até violentas ou relacionadas com a própria vida íntima e que não havia um espaço seguro para o fazer. Então eu comecei a pensar, e se houvesse um passo, se houvesse um lugar para a frustração? E cheguei às rage rooms, que são espaços onde tu simplesmente destróis coisas. E eu comecei a ligar este paralelismo entre um espaço em que tu só destróis e que na criação é completamente diferente. A vida do artista, tu tens que criar trabalho para ti mesmo. Tu tens de estar sempre a criar, quer seja relações, o que for, tu tens de estar sempre a criar. Então eu comecei a pensar o que é que seria um processo criativo a pensar na destruição. E o que é que poderia ser uma rage room. E claro que isto também tem algumas coisas que eu própria me questiono, porque estás frustrado e usares uma coisa violenta para lidares com isso também tem as suas questões. E então eu também comecei a pensar, mas o que é que pode ser a rage room, o que é que pode ser a rage room, e comecei a juntar isso às investigações. Perguntar às pessoas se alguma coisa fosse, o que é que ela poderia ser. E então realizei várias entrevistas, que eram também assim, informais, e no final eu perguntava, olha, achas que eu devo entrevistar alguém? E essa pessoa recomenda alguém e eu ia falar com essa pessoa. Claro, uma espécie de cadeia. Exatamente. E algumas pessoas conhecia, outras não. E recolhi imensa informação. E depois, que mais informações é que também foram muito importantes para este trabalho? Foi o facto de as pessoas sentirem, inclusive eu, que para estarmos nesta área tínhamos que nos estar sempre a modificar. Eu tenho 4 biografias. Algumas vivo num sítio, outras no outro. Dependente do apoio, eu tenho que escrever que vou fazer isto ou isto.
e isto parece estratégico. Vou fazer a minha criação assim, porque ela vai adaptar-se a isto parece extremamente estratégico. Mas eu pergunto-me o que é que fica para trás. E então com esta criação eu decidi ser muito fiel, mesmo que eu sei que estou a trabalhar coisas que às vezes são um bocadinho brutas ou agressivas, ou até fora do que eu costumo criar, mas que vão mesmo àquilo que eu quero falar. E acho que é isso, sem assim desvendar. Exatamente, sem desvendar muito. Já agora aproveito esse facto, tu dizes que, pronto, que esta criação tem algumas coisas mais cruas, mais brutas, não é? Pronto, chamar a atenção que nós todos decidimos que seria interessante ser para maiores de 16, apesar da dança muitas vezes ser classificada de outra forma, mas aqui, pronto, e é isso, o espaço de residência é também para sermos fiéis, e neste caso tu estás a expor muito bem porque é que decidiste enverdar por este mundo e assumir essa criação assim. Para a criação do espetáculo tu reuniste uma equipa, não é? De outras pessoas, técnicos, pessoas que te dão apoio. Apresenta-nos um pouco quem é a tua equipa. Então, na minha equipa, posso começar pela Francisca Poças, que no dia em que houve o apagão, eu e ela estávamos sozinhas numa aldeia a trabalhar, e foi aí que eu comecei a falar desta ideia que eu tinha de começar a investigar a frustração ou um espaço para as pessoas. E comecei a falar imenso com ela, e foi ela que me começou a dizer: eu acho que isso podia ser uma criação. E então para mim fez todo o sentido trazê-la comigo como pessoa que me dá apoio dramatúrgico, mas não só. Ela dá-me imenso apoio em montes de coisas, e como é uma pessoa ligada à dança, também me consegue dar, a sensibilidade que eu preciso. Depois temos a Cisne Diai, que é uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado antes, eu conheço há muitos anos, e a Cir também eu queria chamá-la porque ela não concorda comigo em certas coisas nesta relação com as candidaturas, por exemplo. Ela acha que nós nos devemos adaptar e depois fazer o que nós quisermos, porque no momento em que tu tens e fazes o que tu quiseres. Se eles te querem enganar, tu engana-os de volta. E isto são outras perspectivas que as pessoas têm de como sobreviver nesta área. E então também foi fixe trazê-la porque ela tem outra forma de ver as coisas, e musicalmente tem uma coisa que eu gosto, que é as coisas não são muito binárias. Ela tem aqui uma coisa e depois vai para ali, e nada é muito... É diferente, gosto muito do trabalho dela. Exato. E depois, por fim, tenho o Francisco Campos, que nesta criação é muito importante, porque é com teatro de sombra. E ele ajuda-me, é uma pessoa que me ajuda imenso. Eu digo-lhe quero isto, e ele consegue muito entender. O Francisco é responsável pela luz. Exato, pela luz. Sim. E ele também diz muitas coisas relacionadas com a dramaturgia, ele envolve-se muito no projeto. E pronto, são pessoas que queriam trabalhar comigo e eu quero trabalhar com eles. Exatamente, então. Sim. Claro, e pessoas que também têm essa cumplicidade, não é? Sim. E porque, lá está, as criações são lugares também de confronto, não é? Como tu dizias, mas também de cumplicidade e de pessoas com quem gostamos de estar, apesar de nem sempre estarmos de acordo, mas isso também é fruto e é também alimento das próprias criações, o que é ótimo, sim. Em termos do processo criativo, explica-nos um bocadinho como é que tu conduzes o processo. É uma coisa feita por todos? É mais orientada por ti? Como é que funciona esta equipa? Começou por ser muito orientada por mim, por também estar nos dois lugares de intérprete e criadora. Mas agora, nesta fase do processo, que era o que eu queria, já é uma grande mistura. Não posso dizer nunca que a criação é só minha. Aliás, eu posso dizer que a criação é de muita gente, de toda a gente que eu entrevistei, porque isto começou aí. E essas pessoas trouxeram-me imagens e são elas que eu tenho aqui dentro, e dedico isto a toda a gente que tem conflitos internos. É como se pudéssemos abrir um artista e ver todos os conflitos. Por isso, neste momento, nesta fase, o processo é mesmo com toda a equipa, e eles são todos super importantes. Tu falaste aqui em conflitos internos e também, pronto, na parte dos intérpretes e artistas. Cada vez mais os artistas aos artistas é exigido uma certa versatilidade, não é? Pronto. E procuramos todas pessoas com grandes valências, não é? Já não é só dança, já não é só teatro, já não é só voz, tem também de ter um background interessante, tem que saber conversar, tem que saber pesquisar, não é? E isso nós sabemos que é uma riqueza enorme para as criações e para o panorama atual, mas ao mesmo tempo é uma exigência muito grande. Para os intérpretes. É aí que tu também sem dúvida chegaste a este confronto. Sim. É este sentimento de nunca é suficiente. Já há poucas audições, e quando tu olhas para uma audição, tu vês o que é necessário e tu automaticamente sentes-te inferior, que é tu
Tu tiras uma licenciatura, tu fazes os teus estudos, mas nunca é Nunca suficiente. chega, Nunca exato. chega, nunca Alguém é está suficiente. sempre à procura de mais qualquer Mais coisa. alguma coisa. Exato. Tiraste uma licenciatura em dança, mas devias Faltava saber a voz. música. Exato. Faltava a voz. Faltava não sei cantar. quê. Faltava não sei quê. Há Exato. sempre qualquer coisa que falta, então tu ficas num lugar de já não quero ser eu, diz-me o que é que queres que eu seja que eu sou. Exato. E isto é extremamente, cria muitos conflitos aqui dentro. Claro. E por isso é que também muitas pessoas desistem e acho que bem que quem não consegue lidar, mais vale desistir, porque há muitas outras coisas bonitas além deste mundo também, da dança e das Exato. artes, que fazem bem também. E não temos que estar presos a uma coisa que às vezes nos faz mal. Claro, e que não é uma situação de conforto, claro. Mas ainda bem que não desististe. Nunca! E em relação aqui à residência de Palmela, já agora também fazer a referência que habitualmente as residências são no Cineteatro São João. Desta vez houve aqui uma situação ímpar em que a primeira semana da residência foi no Centro Comunitário de Águas de Moura, que é outro equipamento da Câmara Municipal de Palmela, e portanto dividimos a residência em 2 momentos. Algo que gostasses de partilhar sobre a residência em Palmela? É super importante ter tempo no espaço e com as equipas, e cada vez é mais raro, porque cada vez é mais difícil isso acontecer, porque a maior parte de nós somos freelancers, ou seja, é super difícil juntar as pessoas ou ter um espaço que nos acolhe durante uma semana e podemos deixar o material, por exemplo. E acho que as residências também são importantes porque o próprio espaço delas traz coisas. A última residência que fiz estava toda decorada por gaiolas e foi assim que uma gaiola entrou dentro da peça. Em Águas de Moura havia uma claraboia que de repente trouxe uma imagem que eu agora quero recriar aqui. Ou seja, os espaços também trazem outras coisas à criação e isso só acontece se ficares lá há algum tempo. É preciso chegar lá e ter tempo também para ver essas coisas, porque senão não tens esse tempo. Claro. E pronto, acho que tudo te alimenta, não é? Exatamente, sim. Sim, tu disseste aqui, eu acho que a palavra-chave é termos tempo, não é? Que é um conceito que hoje em dia às vezes descuramos e que para a criação artística é fundamental nós termos tempo, e muitas vezes andamos a correr de calendário em calendário, e esse tempo de estar, não é? Conjugar o verbo de estar e estar também disponível para usufruir e ver o que está à nossa volta. Falando na questão do futuro, que planos gostarias ou que planos pensas para esta peça? Eu adorava ainda criar uma rage room para artistas. Ainda não sei o que é que isto é, mas ou até em dias que nós sabemos que são particularmente difíceis, como sai uma candidatura da DG Artes, uns conseguiram, outros não interessa. Todos nos juntamos, ou para fazer um luto, ou para estarmos juntos. A rage room é um lugar onde descarregamos coisas. E não sei, eu às vezes penso muito nisto, de como é que eu poderia criar um espaço que fizesse sentido e que pudesse juntar mais pessoas. Isso não pode ser uma coisa sempre, ou seja, que possa acontecer em momentos muito específicos, nem que seja um sítio onde há apoio psicológico, não sei. Claro que eu quero que isto seja a minha criação e eu adoro fazê-la e estou a explorá-la e quero ir a teatros e espero conseguir, mas eu espero conseguir mais do que isso. É o meu objetivo. Exato, que se tornasse numa realidade, num espaço mesmo de partilha, que outras pessoas pudessem também desfrutar desta sensação de libertar, não é? Sim, sim, e de coletivo também, de coletivo, exato, que estamos todos juntos. Isso dá-nos força e não andarmos aqui à luta uns Sim, com que os outros. sentimos as mesmas coisas, não é? Muitas vezes, e que às vezes também nem sempre as pessoas se sentem à vontade a falar sobre isso, não é? Ok, parece-me um desafio interessante. Falando em desafios, por último, na tua opinião e daquilo que tens vindo agora a conhecer sobre Palmela, o que é que tu achas de Palmela? Tem de melhor? Tem de melhor? Sim, é sem dúvida esta vista. Ou seja, a primeira vez que cheguei cá vi que tinha que subir estas escadas e pensei, que horror! Ai, não! E a segunda vez já foi, que bom, sobes, ficas um bocado cansado, paras, vês a vista. Exato. Vês a vista, respiras. Lá está. Muito bem. Esta exato. coisa de te cansares também é bom. Exato, é o olhar para longe também, não é? Palmela dá-nos isso, não é? Sim, sem dúvida. Exatamente, Ficas assim e depois pensas, mas supostamente estávamos perto do mar, não? Mas não consegues entender bem onde estás. Acho que eu gosto muito desta vista aqui. Exatamente, tempo para respirar. Muito bem, obrigada mais uma vez por esta partilha, Carolina. Desejo os sucessos todos para esta peça e para essa vontade de partilhar com os outros. Para mais informação sobre o projeto A Um Passo, acede ao site da Passos e Compassos.
Finalizo com um agradecimento a todos os que nos ouvem e convido-vos a ficarem atentos às novidades, que vão também sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. O espetáculo realiza-se no próximo dia 18 de abril, pelas 18 horas, no Cineteatro São João. Aproveitem e apoiem a criação. Até breve!